Olá, meus amigos e amigas. Eu sou Alexandre, sou missionário da Igreja Evangélica. Quero dirigir-me agora aos nossos amigos católicos e quero dizer que vocês têm o direito de crer nas suas doutrinas da maneira que vocês pensam. Quero dizer também que vocês são especiais para mim e têm um lugar especial também no meu coração. E quero mostrar o nosso ponto de vista evangélico sobre algumas doutrinas da Igreja Católica. Vamos agora para a primeira explicação. Falaremos sobre mediação e intercessão. Para isso, temos que entender qual é a situação do homem atualmente. Deus, no paraíso, tinha comunhão com o homem e o homem tinha comunhão com Deus. Mas o homem, por sua autoescolha, se rebelou. E aconteceu o quê? Ele perdeu a comunhão por causa do pecado. Todos pecaram, Romanos 3:23. Pecado, ou seja, morte física e morte espiritual. Então, uma grande verdade é que Deus é santo e está separado dos homens pecadores. Existe um abismo entre Deus e os homens por causa do pecado. Então, nós, seres humanos, necessitamos de um mediador e um intercessor. Quero te fazer uma pergunta. Será que qualquer pessoa pode ser o nosso mediador, o mediador da humanidade? Uma pessoa que é uma pessoa boa? Uma pessoa que fez muita caridade, alimentou famintos, cuidou de mendigos, de órfãos, cuidou de doentes? Ou será que só Jesus Cristo pode ser o meu mediador? Jesus Cristo viveu como um homem, nasceu de uma virgem, cresceu e foi injuriado, caluniado, mas em nenhum momento ele cometeu um só pecado e nenhum engano saiu da sua boca. E quero dizer a você que ele foi para a cruz e derramou o seu sangue. E porque não cometeu nenhum só pecado, o seu sangue pode nos purificar. Porque se Jesus tivesse cometido um só pecado, ele teria que morrer pelo pecado dele. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, separação física e espiritual. Mas ele venceu. O diabo tentou Jesus de várias maneiras para que ele caísse. Mas por amor à humanidade, ele se manteve firme e gritou na cruz: está consumado. E por isso, Deus o exaltou. E ele pode ser o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o único mediador. Está na Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, biblicamente, só há um só que pôde pagar a minha dívida. Mas aí você pode me dizer, a Bíblia fala de mediadores, como Moisés. É verdade, mas ele estava vivo. Quero dizer para você que se uma mãe chega aflita até mim, missionário Alexandre, minha filha está na prostituição, meu filho está nas drogas, está no tráfico, eu posso dizer a ela, olha, eu vou aconselhar ele, mas não vou só aconselhar, eu vou interceder por eles. Mas eu estou vivo. Se eu morro com Jesus Cristo, eu vou para o paraíso. E não tenho mais nenhuma comunicação com a terra. E se eu morro sem Jesus, eu vou ser condenado para o Hades. Nenhum homem tem o direito, depois da morte, de ir para o céu ou para qualquer outro lugar e interceder pela humanidade. Esse direito é dado só a Jesus. Hoje, Jesus exerce o ministério de sumo sacerdote. Ele está à direita do Pai, intercedendo pela humanidade. Um Deus santo, separado dos homens pecadores. Mas Jesus viveu a sua vida e morreu na cruz derramando o seu sangue. E gritou, está consumado. E ele é o único mediador entre Deus e os homens. Mas quero dizer uma coisa para você. Quando você pede para mais uma pessoa fazer a mediação, ou seja, um homem aqui pede, por exemplo, para uma pessoa chamada Santa Rosa interceder até Jesus e Jesus ir até a Deus, eu estou adulterando a Bíblia. Porque a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem.
Não tem como pôr outra pessoa, porque só ele pagou o preço. Quando os reformadores começaram a questionar os sacerdotes católicos sobre essas doutrinas, que não existia base bíblica, ou seja, de Gênesis a Malaquias, ou de Mateus a Apocalipse, não existia base para defender a intercessão de nenhum santo. O que a Igreja Católica fez? Ela convocou o Concílio de Trento. E neste concílio, que foi feito em 1546, a Igreja Católica acrescentou mais 7 livros apócrifos, ou seja, que não têm inspiração de Deus. E para justificar essa heresia de que homens que já morreram podem interceder por humanos na terra, a Igreja Católica usou o livro de 2 Macabeus, capítulo 15, versículo 12 ao 15, onde um sumo sacerdote chamado Onias e o próprio Jeremias, profeta, intercedem pelo povo e pela cidade santa. Mas cremos que isso não é de Deus, porque esses livros não têm inspiração bíblica, não são considerados no cânon, são livros apócrifos. Então nós, evangélicos, acreditamos que o nosso único mediador e intercessor é somente Jesus Cristo. Agora, queremos falar sobre a segunda verdade. Será que podemos crer na doutrina chamada purgatório? Nós, evangélicos, cremos que quando uma pessoa morre, salva, ela vai para o paraíso, como Jesus falou para o ladrão na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas se uma pessoa morre sem se arrepender, sem nascer de novo, ela é jogada no Hades, um lugar que já é de sofrimento. E no trono branco ela vai ser julgada. E todo o Hades e as pessoas que nele estiver serão jogados no lago de fogo, onde terá o sofrimento eterno, de eternidade a eternidade, para todo sempre. Agora, queremos falar sobre o purgatório. Que lugar é esse? Segundo a Igreja Católica, esse é um lugar de purificação e cumprição de pena. O fogo do purgatório deve ser temido. Um dia só no purgatório, segundo a Igreja Católica, equivale a milhares de dias sofrendo aqui na terra. A palavra purgatório não existe na Bíblia. Ela vem do latim purgare, que significa purificar. Quem são as pessoas que vão para o purgatório? Segundo a Igreja Católica, são a alma de pessoas que morreram na graça e eram batizadas, mas não eram pessoas boas o suficientes para ir para o céu. E também não eram ruins o suficiente para ser condenada, ou seja, os pecados capitais ou mortais. Eram pessoas que tinham pecados leves ou veniais. Essas pessoas são jogadas no purgatório e passam ali por sofrimento para se purificar. E mais uma coisa que a Igreja Católica diz: se uma pessoa é católica e tem um parente no purgatório, ela pode fazer 3 coisas para ajudar a ele. Primeira, fazer preces. Segunda, rezar missas. E terceira, dar esmolas com intenção nas almas. Essa terceira situação de dar esmolas com intenção nas almas é como se jogasse água no fogo do purgatório e aliviasse o sofrimento da alma que ali está. Mas nós evangélicos não vemos base bíblica para acreditar nessa doutrina. De Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse, não tem base para defender essa doutrina. O que a Igreja Católica fez então? Convocou o Concílio de Trento e incluiu 7 livros apócrifos. E nesses 7 livros está o livro de 2 Macabeus, capítulo 12, versículos 43 e 47. E lá diz que um homem chamado Judas ofereceu sacrifício expiatório para as almas que estavam mortas em sofrimento. E não só isso, mas também rezou por elas. Mas esse livro não é inspirado, não é um livro bíblico. A Igreja Católica acrescentou para defender as suas doutrinas. Um cristão de verdade, genuíno, deve acreditar no purgatório? Eu creio que não. Porque Jesus já pagou toda a dívida,
levou na cruz o nosso sofrimento, as nossas maldições, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Acreditar no purgatório, num fogo, é trocar o sangue de Jesus puro por um suposto fogo purificador. A Bíblia diz em 1 João 1,7, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, de todo. Não é necessidade de mais nada, de nenhum suposto fogo para me limpar. Basta que eu me arrependa, confesse os meus pecados e peça perdão. Não é mais necessário acreditar no purgatório, porque isso limita a obra expiatória. Todo o sofrimento de Cristo limita a ele sobre tudo que ele fez. Então, nós evangélicos não acreditamos que há um terceiro lugar, um lugar para expiar os nossos pecados, porque Jesus já pagou toda a nossa dívida. Será que é errado um cristão genuíno ter em sua casa uma imagem de escultura? Ou se não só ter, confeccionar? Será que a Bíblia condena isso? Será que a Bíblia aprova? Vamos ver se há base bíblica para isso. Quero ler um texto que se encontra em Êxodo 20, versículo 3 ao 5. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas algum católico pode dizer, nós só fazemos imagens de escultura de pessoas que foram boas. Mas não. Não podemos fazer só de pessoas que foram más, ou de coisas diabólicas e de religiões pagãs. Mas isso não é a verdade. Porque nesse texto que eu li aqui, e vou repetir, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima, nos céus, nem embaixo na terra. Veja bem, nem semelhante alguma no que há em cima, nem embaixo, nos céus e nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração que me aborrece. A Bíblia condena veementemente. Pode ser uma pessoa boa, como pode ser uma religião satânica, uma religião pagã. Não devemos fazer nenhum tipo de imagem. Mas aí você pode questionar biblicamente. Mas, missionário Alexandre, a própria Bíblia cita 3 exemplos de que foram confeccionadas imagens. Quero dizer para você que isso tem uma explicação. Quando Moisés confeccionou os querubins ali na arca, aquilo não era para a elevação, aquilo tinha um sentido ornamentário e simbólico, porque os querubins simbolizavam a presença de Deus. Não foi para elevar, mas simplesmente por uma questão ornamentária e simbólica. Mas então, por que Moisés levantou uma serpente lá no deserto? Também ela não foi adorada. Foi simplesmente para olhar. Aquilo era um símbolo de Cristo. Porque o próprio Jesus falou, como a serpente foi levantada no deserto, assim o Filho do Homem será levantado. E tem aí o terceiro caso. Na confecção do templo, o rei Salomão, no livro de 1 Reis, capítulo 6, versículo 23 ao 35, capítulo 7 ao 29, mandou confeccionar querubins, palmas, flores, bois e leões. Mas aí é nítido, não foi para a elevação, mas sim por ornamento, para ornamentar. Então, idolatria, imagens feitas de escultura, não há base bíblica. Esses únicos 3 casos são de ornamentação e simbólico. Em nenhum deles Deus aprovou a idolatria. Quero dizer também agora uma coisa muito triste. Quando a gente passa pelas ruas e a gente ouve e vê em alguns lugares de tenda de umbanda em candomblé, aonde muitos santos da Igreja Católica, como São Jorge, que são adorados ou venerados pelos católicos, estão sendo usados nessas religiões que são macabras e fazem o mal para a humanidade. O mesmo santo que tem na Igreja Católica é também o santo usado pelos pais de santos e macumbeiros para fazer o mal para as pessoas. Que pena, mas
não quero te ofender, mas isso é a pura verdade. Então, nós, como um cristãos genuínos, não fazemos imagem de escultura e nem adoramos, e nem reverenciamos e nem nos postamos, porque isso realmente não agrada a Deus. Para confirmar essa verdade bíblica, eu quero ler com você o Salmo 115. Por que pergunta às nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitas por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Tem nariz, mas não podem cheirar. Tem mãos, mas não podem apalpar. Tem pés, mas não podem andar. E não emite som algum com a sua garganta. Olha agora o resto e o complemento desse salmo. Torne-se como eles, aqueles que o fazem e todos que neles confiam. Só quero repetir. Torne-se como eles, aqueles que o fazem e todos que neles confiem. Portanto, não faça mais imagem de escultura. Não há base bíblica para isso. E nem adore. Em nome de Jesus. Queremos questionar agora a quarta doutrina católica. Será que devemos adorar a Maria? Será que devemos reverenciá-la? Quero dizer uma coisa muito importante. Um evangélico, um cristão que fala mal de Maria é porque não conhece a Bíblia. Maria é a mulher mais bem-aventurada de toda a terra. Ela foi virgem e recebeu a Jesus em seu ventre. Ela correu risco de vida. Foi privilegiada, tinha um caráter excelente. Foi uma pessoa muito usada por Deus. Portanto, um cristão ou um evangélico que fala mal de Maria é porque não conhece a Bíblia. E você, católico, que também gosta muito dela e adora, nós queremos só conversar com vocês e explicar a crença evangélica. Maria não é mãe de Deus para nós evangélicos. Por quê? Jesus tem duas naturezas. Ele é 100% homem e 100% Deus. Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe do Jesus 100% homem. Porque Deus não pode ser criado. Essa confusão foi feita no concílio de Éfeso em 431 depois de Cristo. Esse concílio foi convocado e eles chegaram à conclusão que se Maria é mãe de Deus, é mãe de Jesus, e Jesus é o Cristo, é Deus, então Maria é mãe de Deus. Mas na verdade eles não souberam separar isso. As duas naturezas genuínas de Cristo, o 100% homem e o 100% Deus. Mas queremos frisar, Maria foi uma pessoa muito especial e tem uma importância muito grande para nós evangélicos. E tem coisas que ela nem sabe porque ela está no paraíso que os homens fizeram com ela. Queremos só citar algumas coisas. No ano de 431, no século V, o concílio de Éfeso, Maria é declarada mãe de Deus. No ano 649 depois de Cristo, no século VII, no concílio de Latrão, Maria é proclamada a virgindade de Maria. No ano de 787 depois de Cristo, século VIII, no concílio de Nicéia, foi instituído o culto a Maria. No ano de 1854 depois de Cristo, no século XIX, o Papa Pio IX decretou a Imaculada Conceição de Maria. E no ano de 1950 depois de Cristo, no século XX, o Papa Pio XII declara a Assunção de Maria. Ela não soube disso que os homens fizeram com ela. Ela foi uma tremenda serva de Deus. Mas isso não nos dá direito de elevar e querer dizer que ela é a mãe de Deus e está como uma quarta pessoa da Trindade. Não. Maria tem a sua importância para nós. E nós a reverenciamos. E queremos dizer e frisar mais uma vez que nós cristãos evangélicos temos um carinho e um apreço muito grande por ela, porque foi a mãe do nosso Salvador e ela carregou ele no seu ventre. Mas nós não adoramos Maria e não cremos que ela está intercedendo por nós, porque nesse exato momento ela está lá no paraíso com Jesus Cristo, seu Filho, sem interceder por nós, porque ela também pecou, porque a Bíblia diz em Romanos 3, 23,
que todos pecaram. Então Maria também teve pecado, porque senão eu tenho que rasgar a Bíblia em Romanos 3:23, que lá está escrito: todos pecaram, e Maria foi uma simples mulher com seus valores e também pecou. Que Deus possa abençoar você nesse período que estivemos aqui, nessas 4 contestações sobre a primeira, a mediação. Vemos que só Jesus é o nosso mediador e intercessor. Depois, sobre o purgatório, não cremos assim, porque anula o sacrifício de Cristo. Depois, falamos sobre a idolatria. Vemos que não há base bíblica de Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse. Os 3 casos, a Neustã, o querubim e os ornamentos do templo, o boi, as flores, tudo que foi feito foi por uma questão ornamentária e simbólica. E também agora, mostramos para você que Maria é foi muito privilegiada e muito querida por nós evangélicos, mas ela não pode interceder por nós, porque foi mulher e também pecou e está agora no paraíso. E quero fazer um apelo a você que está assistindo essa videoaula, você que é católico. Eu quero te falar uma coisa. A Bíblia diz que Deus não toma o tempo nosso por ignorância, que a gente comete erros sem saber. Essa videoaula tem a intenção de mostrar a verdade para você. E se você sentiu verdade no que dissemos aqui e quer hoje ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, ore agora e peça perdão a Ele por você ter errado e ter cometido pecados. E peça a Ele que entre verdadeiramente em sua vida e mude, porque Deus quer que nós nos arrependamos e sigamos a Bíblia. Nós evangélicos não somos melhor que ninguém, mas nós reverenciamos a Bíblia, de Gênesis a Malaquias, Velho Testamento, e de Mateus a Apocalipse, Novo Testamento. Não queremos ofender e nem diminuir a crença de ninguém, mas nós queremos a verdade, e a verdade está nas Escrituras. Que Deus possa te abençoar. Aceite a Jesus, procure uma igreja evangélica que honre a palavra de Deus, que siga a palavra de Deus e siga o seu caminho, porque Jesus breve voltará, e aqueles que servem a Bíblia de verdade e vivem terão o seu galardão e morarão eternamente na Nova Jerusalém com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aceite a Jesus, que Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Não a religião e não a dogmas de homens, mas sim a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro, ao Deus da Bíblia. Amém. Que Deus possa te abençoar.